A Endeavor me convidou para vir falar de inovação. E eu não sei se eu vou frustrar um pouco vocês. A Júlia disse, olha, vamos falar lá sobre inovação, mas eu vou falar de gente, né? De pessoas, né? De seres humanos, né? Aliás, um pouquinho para mostrar a diferença do que é ser humano. Eu acho que isso é fundamental aqui, do que a gente vai discutir um pouco. E isso eu acho que está sendo alguma coisa nova dentro desse processo de preparar não só um empreendedor para realizar, mas os mecanismos de como é que ele pode realizar, né? O ser humano, ele não pertence nem ao reino vegetal, nem ao reino mineral. A gente pertence ao reino animal, né? E a única diferença é que nós somos animais racionais. A gente pensa, a gente tem inteligência, a gente usa a razão, né? Então, se a gente é um animal, por que não vivemos ainda nas nossas cavernas, né? Como nômades andando, nós mudamos a nossa maneira de ser, né? O que aconteceu com esse ser humano animal, né? Basicamente, o que o animal faz é lutar por sobrevivência. E o homem sempre fez isso. Quando ele começou, ele lutava exatamente pela sobrevivência. Ele acordava de manhã, pensava em caçar para poder se alimentar. Então, de alguma maneira, eu arrumo energia para ir buscar alguma coisa que vai me dar energia. Então, eu consigo fazer alguma coisa desse tipo. Se eu não tivesse a motivação, se eu não tivesse a necessidade de caçar para poder comer, possivelmente eu ficasse lá deitado e não ia nem aprender a caçar. Então, esse foi o primeiro grande instinto nosso, que a gente até hoje é voltado para isso, a gente vive isso, que é sobreviver. Quer dizer, nós somos voltados para sobreviver. Isso é muito importante. O que acontece com esse homem para poder sobreviver? Ele ficaria só caçando e passaria a ser um nômade. Agora, ele conseguiu, através do domínio das condições onde ele vivia, né, não só arrumar o alimento para si mesmo, quer dizer, o diferencial que aconteceu com o homem é que ele começou a arrumar uma forma de ter mais alimento do que ele precisava. E no momento em que ele resolveu esse problema, o instinto básico da sobrevivência em termos de alimento, ele pôde começar a viver em grupos, em comunidades, montar as cidades e as aldeias. Então, ele, depois de resolvido o momento do instinto de sobrevivência, ele passa então a ser um ser gregário e começa a viver em grupos, né? Nesse decorrer desse domínio da natureza, a gente vê que o homem descobre o fogo, a gente viu ali o homem descobrindo o fogo, né? Ele observa, vê o que acontece, descobre, e depois ele tenta copiar e conseguir repetir e fazer com que o fogo exista. Ele desenvolve alguns processos para conseguir plantar, para conseguir coletar água, né? Quer dizer, ele inventa processos, né? Ele inventa alguns utensílios, né? Ele começa a ver que a pedra pode ser uma arma na luta com alguém. Quer dizer, então ele inventa alguma coisa, né? Para poder, uma lança, por exemplo, para entrar num animal, né? E ele depois ele inova, criando armamentos como arco e flecha. Quer dizer, ele melhora aquele processo e ele cria uma arma. Então, eu acho muito importante essas três palavras para a gente começar a discutir, né? Quer dizer, ele descobre alguma coisa, ele inventa alguma coisa e ele inova, podendo agregar algum valor, fazendo alguma coisa incremental daquilo que ele já tinha inventado, e assim vai fazendo mais inovações. O Fleming, quando ele começa a observar na placa, lá ele tinha uma placa com umas bactérias, e ele começa a observar que um fungo começa a inibir aquele crescimento da bactéria, ele descobre um processo relacionado ao fungo. Aí o que acontece? Isso passa a ser com
com a observação e a reprodução, eu posso inventar um antibiótico, que é o que ele fez. Uma maneira de conseguir combater essas doenças. E aí eu vou inovar produzindo os remédios que a gente utiliza até hoje para conseguir resolver os nossos problemas de saúde. Então é muito importante a gente entender esse processo, porque se falam muito nessas palavras, mas elas são diferentes, elas têm tempos diferentes, elas são fundamentais, né? Dentro do que a gente está vivenciando hoje, o que acontece? Depois que a gente começou a descobrir essas características da natureza, dominar a natureza e produzir alguma coisa, nós começamos, então, a passar por um ciclo que foi uma era industrial. Dentro dessa era industrial, nós começamos, então, a automatizar os processos, a fazer com que o ciclo produtivo aumentasse, né? Então, o fundamental dentro da era industrial era exatamente eu ter escala de produção. Eu tinha que produzir mais coisas para ter menor custo, ser mais competitivo, né? Então, eu estava usando a minha inteligência exatamente para, de alguma maneira, melhorar os meus processos produtivos, né? Até o ponto que você começou a dizer o seguinte: tudo que pode ser repetido pode ser automatizado. E tudo que pode ser automatizado não precisa mais do ser humano. A gente pode usar um robô, uma máquina. Então, a gente pode mudar isso e fazer com que as coisas sejam mais produtivas. A gente passou por esse limiar da era industrial e caminha agora para uma era onde o que eu falei passa a ser mais importante ainda, que é a era do conhecimento, que a gente vai ouvir a palestra da professora em seguida, que é exatamente como fazer com que isso aconteça, porque a gente está passando da época onde se usava matéria-prima como ferro, carvão como energia, para produzir uma peça de metal. E hoje a gente tem que usar cérebro, informação e conhecimento para produzir os novos produtos ou serviços que a gente está entrando nessa nova era. Nesse novo ciclo, que é o que vocês vão ouvir, do produto que a gente gera com o nosso cérebro, na realidade, nós dependemos fundamentalmente do ser humano. A gente não consegue fazer isso sem o ser humano. A gente precisa dele. Isso muda tudo e ela vai falar bastante sobre isso, de por que isso muda na hora da nossa gestão, no momento que a gente está fazendo os nossos empreendimentos. Agora, é importante, nesse processo de inovação, é que ele, diferentemente do que a gente imaginava, de fazer alguma coisa sozinho, quando eu vou descobrir alguma coisa, eu posso fazer isso sozinho, individualmente. Quando eu vou inventar alguma coisa, eu posso até ter pares que estão trabalhando comigo naquele mesmo objetivo, naquele mesmo conhecimento. Agora, na hora que nós vamos inovar alguma coisa, o sistema passa a ser mais complexo, porque eu não só tenho que produzir alguma coisa, mas como eu tenho que fazer com que a sociedade utilize aquilo que eu estou produzindo, que é exatamente o momento da inovação. Então, eu tenho vários atores para isso. Eu tenho alguém para descobrir, algum cientista, algum pesquisador. Eu tenho alguém que vai produzir isso. Eu tenho alguém que vai consumir isso. Então, o número de atores na inovação, ele é muito crítico e ele é diferente do que a gente fazia na fase das descobertas, dos desenvolvimentos, que era o nosso P&D, para fazer as nossas invenções. Esse é um fator crítico e novo que aparece, que é essa mistura dos nossos atores. Se imaginava, até há pouco tempo, e muita gente ainda fala isso, que isso é feito de forma linear. Quer dizer, eu pego conhecimento, produzo um paper, esse paper vai para alguma empresa, a empresa pega aquilo, vai produzir, vai procurar mercado. Isso o processo seria linear. Um passa para o outro, como se fosse um jogo, como se fosse uma corrida de obstáculos. Eu pego o meu bastão, chego lá, passo para o outro, outro passa para o outro, passo para o outro, para o outro. Só que o tempo que isso acontece no mundo é muito mais rápido. Não dá mais para as pessoas poderem
de repente, esperar com que isso vá acontecer. Cada vez mais, a sociedade necessita participar desse processo. Os produtos são criados novos em função do que essa sociedade está dando de retorno para as pessoas que estão criando. Então, o jogo passa a ser um jogo coletivo, tipo um basquete, tipo um futebol. Eu jogo a bola, recebo a bola, passo a bola. Quer dizer, esses atores todos, na realidade, eles têm que trabalhar juntos, simultaneamente, para a gente poder ser competitivo. Então, a visão não é mais uma visão linear, como se imaginava, e como muita gente imagina, mas ela é sistêmica. Esses atores todos ao mesmo tempo, trabalhando juntos, têm que conseguir pegar uma ideia e a ideia ser aceita e aceita retornada e o retorno gera um novo produto que vai conseguir, então, de alguma forma, fazer com que a sociedade consiga consumir aquilo de uma maneira mais adequada. Qual o grande problema que a gente encontra nisso? O que a gente acontece de problema é que eu tenho várias pessoas que precisam participar. E fazer com que essas pessoas, com linguagens completamente diferentes, conversem é um problema seríssimo. O pesquisador não conversa com o empresário, não conversa com o consumidor, não conversa... Problema sério. Então, o que eu tenho defendido muito nesses 15 anos que eu tenho trabalhado, são 140 empresas geradas, o ano passado foram mais de 10 mil pessoas sensibilizadas em empreendedorismo, etc., é que nós necessitamos preparar um novo profissional, que eu chamo como engenheiro do conhecimento. É aquela pessoa que vai ligar as pessoas de uma forma que essas pessoas possam trabalhar juntas, porque as linguagens são diferentes. Ele tem que ser uma interface entre uma pessoa e outra. Ele tem que conseguir entender um, tem que conseguir entender outro e fazer essa ponte. Esse tipo de profissional falta hoje no mundo. Quer dizer, que eu chamo de empreendedor, que é uma interface entre os atores. É um agente dessa inovação. É que faz esse negócio acontecer, né? Então, quando a gente está falando muito de empreendedorismo, a gente já ouviu a Júlia falar na base do empreendedorismo, a gente acha que é um pouco modismo, né? Porque a Endeavor agora está falando em empreendedorismo. Não, isso não é modismo. São 800 anos da palavra. Né? Essa palavra, a raiz dela é exatamente realizar, fazer. Então, empreender significa realizar. Como a gente trabalha com empreendedor inovador, nós queremos fazer alguma coisa nova. Então, a gente pode traduzir tudo que a gente estava falando em realizar coisas novas. Isso daí é que é fundamental através das pessoas. O que acontece nos programas de preparação dos empreendedores? A gente começou a fazer um trabalho onde a preparação dos empreendedores estava muito voltada à autoestima, porque eu preciso, para poder conseguir a energia que é a minha caça, para poder me dar energia para continuar, é exatamente eu preciso ter uma necessidade ou ter uma motivação para fazer aquilo. Então, o trabalho do empreendedorismo é muito baseado num negócio chamado autoestima. Eu preciso fazer com que a pessoa acredite nela mesma e acredite que o sonho que ela tem é um sonho que pode ser realizado. Sem problema nenhum, isso é uma grande verdade. O grande problema, o outro lado, vamos dizer assim, o efeito colateral do remédio, é que quando nós aumentamos a autoestima, a gente aumenta também a capacidade do egoísmo das pessoas. Quer dizer, eles passam a olhar muito para si mesmo, né? E estão muito preocupados com o seu resultado para a própria pessoa. Então, a gente aumenta muito um lado, mas perde por outro, que é a capacidade, quer dizer, a gente aumenta o nosso instinto de sobrevivência, mas perde a nossa capacidade de agregação e de trabalho, de capital social, que seria a maneira de me relacionar com outras pessoas. Então, para poder empreender na realidade, e uma defesa que eu tenho feito muito frequentemente, é que nós não temos um empreendedor como se imagina. A gente imagina muito um empreendedor, um super-homem ou uma super-mulher que vai resolver os problemas. Mas se a gente for olhar no fundo, nós temos, na realidade, um conjunto empreendedor. Esse conjunto empreendedor que realiza. O Bill Gates tem o Paul Allen, né? O Steve Jobs tinha o Wozniak. Então,
a gente sempre tem, vocês podem olhar, que não existe um empreendedor ou uma empreendedora. A gente tem uma equipe empreendedora ou uma equipe de empreendedores. E essa equipe de empreendedores, na realidade, trabalha em cima de um sonho comum. Não é um sonho de uma pessoa. Não é uma pessoa que diz assim, eu tenho um sonho, eu vou realizar, e um monte de gente começa a trabalhar com ela, não. Ele consegue, no momento de encontrar pessoas que pensam da mesma forma de modificar alguma coisa, de transformar alguma coisa, parceiros que acabam dando mais ideias e fazendo com que aquela visão do conjunto passe a ser muito mais consistente e forte com pessoas que vão chegar a um determinado objetivo. Então, esse lado do empreendedorismo, que é, na realidade, a organização de pessoas, ele não é muito levantado. É isso que eu quero voltar aqui a reafirmar, por que a gente está falando de pessoas. Quer dizer, a gente está falando de inovação, a gente quer falar de mudanças, de coisas novas, e para isso não necessariamente a gente vai ter empreendedores super-homens ou super-mulheres. Né? A gente pode ter líderes, mas o líder, de fato, na realidade, ele é uma pessoa que sabe administrar pessoas ou sabe conviver com pessoas para que os objetivos sejam comuns. E, quando nós estamos falando em inovação, nós estamos falando muito exatamente em muitos capitais. A gente fala, vamos fazer um parque, um cluster, etc., e nós precisamos de capital financeiro, a gente precisa de capital espacial, a gente precisa de capital político, etc., empreendedores, e a gente acha que resolveu, mas nós estamos esquecendo um negócio chamado capital social, que é essa interação das pessoas para criar o objetivo comum de onde a gente vai. Então, esse ambiente, que é um ambiente de inovação, ele é um ambiente que a Google representa muito bem. O que ele tem de diferente? Liberdade, motivação, estímulo. São fundamentais para que as pessoas possam ter essa energia necessária para empreender, para chegar em algum lugar. E o que a gente encontra na realidade, na história dos empreendimentos, das mudanças e das realizações? A gente encontra um encontro de pessoas. As pessoas se encontram e as pessoas juntas mudam paradigmas. No mundo aconteceu sempre isso. Quer dizer, no momento em que o Manuel Bandeira encontra o Chico Buarque, o Tom Jobim, etc., o Vinícius de Moraes, esses caras são da mesma época, eles mudam a música do mundo. Quer dizer, as mudanças históricas ocorrem pela reunião de pessoas. Na época renascentista, a gente vê os pintores, etc., parecia que todos eles se conheciam, porque eles, na realidade, foram atraídos para um ambiente onde eles juntos faziam grandes modificações. Isso acontece até na nossa área da informática, etc., tudo mais. Né? Então, construir esse ambiente é construir um ambiente com capital social bastante desenvolvido. Essa liga entre as pessoas, feitas principalmente através do empreendedor, que tem uma função fundamental, que é conhecer o outro, que é perceber o outro. Não é simplesmente fazer o que ele acha, mas conseguir fazer o que todos vão achar. Isso é um item fundamental que eu queria trazer aqui para vocês, que, na realidade, inovar é conseguir fazer com que pessoas de alta competência, ou de baixa ou de média competência, queiram, estejam estimuladas e motivadas a realizarem alguma coisa em conjunto, em qualquer área da vida, pode ser ambiental. O que mexe o empreendedor, ou os empreendedores, ou o conjunto empreendedor, na realidade, é a insatisfação do que ele está encontrando. Ele não se conforma com certas coisas. E, por não se conformar com certas coisas, ele muda, ele faz com que alguma coisa aconteça. Então, essa seria a mensagem que eu gostaria de trazer a vocês. Que, na realidade, se a gente quer inovar, a gente precisa de gente, porque é quem tem inteligência e tem capacidade para fazer isso. Se a gente precisa de gente, a gente precisa agregar de alguma maneira essas pessoas para que eles possam ter um objetivo comum dentro de um determinado ambiente. Então, gente, gente, gente. A próxima apresentação vai falar muito mais sobre isso, com mais detalhes, né? E aí eu queria fechar desejando a vocês exatamente o que eu vi lá na África do Sul,
dos pedinhos, que eles têm uma frase que eles falam waka, waka. Né? Waka, waka significa que você deve fazer alguma coisa enquanto está andando. Então, isso é muito interessante, eles perceberem que, mesmo andando, você tem que estar realizando alguma coisa. Tá? Obrigado.